Você está no Novapolis, eu sou RDV e bora comentar mais um vídeo sugerido por ninguém. Eu tava vendo o Peter aqui, mas eu agradeço a todo mundo que deixou a sugestão lá no novapolis.com.br. E não esqueça de deixar um like, curta, compartilhe com os amiguinhos e bora lá comentar mais uma vez, né? Então, o Viktor Orbán perdeu na Hungria e já reconheceu a derrota. Grande feito dele aqui reconhecer a derrota. Espero que o Lula também reconheça a derrota dele quando ele perder para o Flávio Bolsonaro. O que precisamos entender é que não foi uma derrota do Viktor Orbán. O Orbán, ele é produto, ele começou independente, a gente vai discutir um pouquinho aqui mais para frente, mas ele é um produto, atualmente ele é um produto do Putin. Ele começou como uma pessoa com uma ideia diferente, mas virou produto do Putin. E outra derrota também, foi a cachapante, foi a derrota do Trump, porque ele colocou apoio no Orbán e mesmo assim perdeu. Então Putin e o Trump perderam nessa disputa. Eles achavam que teriam a chave do sucesso de outros países, né? Porque o Trump vem tentando influenciar, mas o que o pessoal não entendeu ainda é que essa influência centralizada acabou. Não existe isso mais. As pessoas não estão conseguindo encontrar informação independentemente por canais como o Ancaps, o Nova Polis, entre outros que tem. Então a pessoa não se informa mais só por um meio, ela compara, ela olha a informação que é dada em um lugar, outra informação que é dada em outro lugar, ela compara sempre assim, então eu vou fazer uma média, assim, é isso que está certo, aquilo está errado, uma média estabelecida. Não tem uma ideia principal. O Trump até pode sugerir, as pessoas vão pegar a opinião do Trump, tem um peso maior, mas elas vão ver com outras pessoas. Então, na Hungria deu certo, em outros países talvez não dê. Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, vamos entender todo esse aparato que foi montado na tentativa de criar estabelecer governos, estados fantoches que acabou. Isso aí era coisa dos anos 70, 80, em que influência centralizada funcionava. Hoje não funciona, jornais estão acabando, esses jornais vendidos estão acabando, não tem mais espaço para essas pessoas. Então, aqui vamos conversar um pouquinho aqui. Então, tem uma notícia aqui que o Viktor Orbán, ele, ele é de direita, ele começou como uma oposição mais à esquerda, né? Uma coisa que é preciso entender, que em todo aquele leste europeu não existe esquerda, não existe socialista, até existe alguns partidos socialistas, mas eles são de pequeno porte. O que existe lá é direita, aí tem a social-democracia e tem o pessoal mais de direita, né? Aqui, esse artigo aqui, ele, ele é bem crítico, assim, uma página bem esquerdista, né? Mas fala assim que o Orbán, lá em 2010, foi a esperança para fazer uma mudança generalizada e lá tirar aqueles políticos da época soviética para trazer uma cara nova. Então, o Orbán, ele fazia propaganda contra os Soros, né? Até a Hungria expulsou a Open Society lá da Hungria, né? Então, assim, você vê que o Orbán não é um esquerdista velha guarda, igual o Lula é, né? Então, dá para ver que aí em 2010, o partido dele, o Fidesz, conseguiu um terço dos assentos, né? E com isso, desde 2010 até agora, o Orbán está governando como primeiro-ministro, né? Lá é parlamentarismo, né? Então, assim, enquanto o partido tiver maioria, ou formar a maioria do governo, né? Ele consegue reeleger o primeiro-ministro, né? A não ser que o primeiro-ministro esteja fraco ou acontece algum escândalo que é trocado, né? Que o próprio partido troca o primeiro-ministro. Se não for, ele continua sendo o primeiro-ministro, né? Aqui tem uma página em português aqui, quem quiser estiver interessado em saber aqui um pouco aqui mais, aí fala a mesma coisa, né? Que desde 2010 o Orbán está no governo e sempre
com apoio do Putin e atualmente do, do Trump, né? Mas aí as coisas começam a ficar meio estranhas assim, porque aponta a derrocada do Orbán nesse período agora. Então ele é de direita, expulsou Soros, fez aquele mudança toda no governo, mas o que estava incomodando os húngaros? Então o Orbán, é, em conversa com Putin, foi feita uma transcrição de uma ligação interceptada, né? Que ele compara aquela, aquela fábula do leão e do rato, né? Que o leão não mata o rato, aí o leão depois é pego pela rede, aí o rato vai lá, rói as cordas da rede e liberta o leão, né? Então, o Orbán se colocando como um rato e o Putin, e a Rússia e o Putin como leão, né? É típico do subserviente, né? Eu nunca estatal aqui, se botando em disposição do Putin, né? E além disso, ele ainda colocou assim: ontem a nossa amizade subiu para um nível em que eu te lhe ajudarei em qualquer jeito. Aí o Orbán disse para o Putin na ligação: em qualquer matéria em que eu possa ser uma ajuda, eu estarei a seu serviço. Ou seja, estarei a seu serviço, Putin. Faça o que você quiser comigo, me abuse. Mas assim, o que o Orbán está tão subserviente da Rússia, assim? Ele poderia muito bem fechar negócios com outros países e ser independente. O negócio é sempre uma coisa só. Dinheiro. O problema é o Estado. O cara bota a mão no Estado. O Orbán chegou lá, falando assim que eu vou reestruturar a Hungria. Os húngaros apoiou todas as mudanças lá. Teve até mudanças constitucionais da Hungria, tal. Perfeito. Mas o cara coloca a mão no Estado, ele começa a se corromper. Quem se envolve com o Estado acaba na lama. Então, o Orbán começou a, a ter essa promiscuidade com o Estado e viu que o dinheiro estatal russo era muito gostoso. Tem envolvimento tem uns escândalos aqui de empreiteiras ligadas ao Orbán. É o mesmo esquema que aconteceu aqui na Lava Jato, Petrolão. Mensalão já foi diferente, né? Mas Petrolão e Lava Jato foi o mesmíssimo esquema, entendeu? É uma empresa ligada à prestação de serviço, recebe o dinheiro russo, uma parte desse dinheiro é desviado para o partido e fica nessa promiscuidade estatal, né? Aqui ficou como ficou a configuração do parlamento húngaro, né? A maioria ganhou super maioria, então o partido do Magyar não precisa fazer coligação com nenhum outro partido, ele sozinho consegue governar. Isso é uma ótima notícia. Aí aquilo que eu estava falando anteriormente ali. O, a ligação do Orbán com Moscou é através do óleo e gás. Ele poderia comprar esse óleo e gás de qualquer lugar, mas ele quer única e exclusivamente óleo e gás russo. Por quê? Porque tem dinheirinhos entrando, né? Quando tem dinheirinhos, aí o pessoal fica mais favorável, né? Então, aqui tem um exemplo aqui que a própria Ucrânia, né, poderia fornecer é, recursos para a Hungria aqui no bem aqui na ponta aqui, ó. Aqui tem essa parte aqui são as regiões que tem informação geológica que apontam que existe petróleo, né? Para achar o poço tem que fazer uma exploração, né? E bem aqui fica a fronteira da Hungria. Então a Ucrânia poderia fornecer, mas por que tem que pegar lá da Rússia
Agora a Ucrânia não está podendo fornecer também, é outro detalhe, né? A Ucrânia está podendo fornecer agora porque foi invadido pela Rússia e não está conseguindo trabalhar esses petróleos, né? A região que tem mais promissora é essa região aqui perto da fronteira da Rússia. Por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? O pessoal acha que é por causa de população, de não sei o quê, de hegemonia, eurasianismo, blá blá blá. Não é nada. Tá querendo esse petróleo aqui, ó. Tá querendo essa região aqui. Então, essa região que é a mais promissora que tem petróleo. E a Hungria poderia comprar o petróleo da Ucrânia, né? Se ela pudesse explorar essa região. Se não tivesse em guerra, a Hungria poderia apoiar a Ucrânia na guerra, é, expulsar os russos, fortalecer a fronteira, iniciar a exploração de petróleo aqui. A Hungria compraria petróleo baratinho, porque essa região aqui é muito fácil de explorar. É muita planície aqui na Ucrânia, né? Uma região montanhosa, não é uma região congelada igual a Sibéria, né, que a gente vai ver mais adiante. Então, transportar petróleo da Ucrânia seria muito fácil. Mas por que é da Rússia? Porque rola o dinheiro. O dinheiro já está, o fluxo já está estabelecido. Como que você vai convencer a Ucrânia de pagar o pedágio que tem, né? Então, a fronteira da Ucrânia está aqui, mas querem comprar da Rússia. Em contrapartida, vou dar um zoom aqui. Em contrapartida, a maior parte do. Minha cabeça foi na frente. Em contrapartida, a maior parte do, do petróleo russo está na Sibéria. E Sibéria, você sabe o que é: gelo pra caramba. Então, é muito difícil de fazer a exploração. Depois que é aberto o poço, é preciso extrair continuamente, porque se parar de puxar o petróleo vai congelar e vai ter que fazer outra perfuração. Eu não entendo muito bem dessa área de exploratória, não, mas dizem que é complicado. É melhor abrir em outro lugar do que tentar reabrir esse poço, assim, que tem alguns problemas técnicos que eu não desconheço. Então, o petróleo tem que ser continuamente sendo extraído. Então, maior parte desses poços da Sibéria, eles têm oleodutos que levam para a parte mais quente da Rússia. E lá é feito todo o processamento. Então, eles têm que ir constantemente extraindo petróleo e mandando para lá. Às vezes, eles queimam boa parte do gás e produz muito gás natural nessas regiões. Eles queimam a maior parte do gás natural que eles queimam, jogam fora. Aí por isso que o Nord Stream era tão importante para a Rússia, porque eles pegavam um produto que ele já era queimado, assim, naturalmente, já era dispensado, e liquidificava ele e mandava pro gasoduto para a Europa, né? E muitas indústrias se baseou no gás natural barato russo para se funcionar. Aí o que aconteceu? Teve o ataque do o Nord Stream 2, acho que não chegou a ficar pronto. O Nord Stream 1 foi destruído pela própria Ucrânia. E todas planta energética baseada no gás russo ficaram a ver navios, né? Enfim, vai voltando aqui. Na Rússia, a maior parte do petróleo vem de áreas congeladas, que é difícil de extração e difícil manejamento. Ao passo que na Ucrânia seria muito mais fácil extrair e transportar. Então, você vê que seria um concorrente desleal para a Rússia, né? Enfim, aí tem o que move essa grande indústria de propaganda, né? É a mentira soviética, a mentira russa, né? Eu sempre deixo bem atrelado que a União Soviética era a Rússia, entendeu? Todos os países satélites da Rússia eram vassalos de segunda categoria. Os únicos que viviam bem eram Moscou e São Petersburgo. Então, o resto era tudo é, sociedade de segunda classe, né? Até nessa guerra agora da Rússia, eles pegam mais pessoas da periferia da Rússia para jogar na guerra. E com isso eles já fazem uma limpeza étnica também, né? Outra questão que ninguém comenta. Mas enfim. Aí a grande mentira russa é sempre essa. Soviética, mentira soviética e russa é essa, né? Que é a força militar
russa e soviética é a segunda mais poderosa do mundo e tal. Isso era coisa da década de 70, que não tinha ninguém, né? Hoje, os Estados Unidos, a OTAN e os países da Europa têm equipamento anos-luz mais avançados, né? Tem esse blog aqui que eu achei aqui, que estava lendo um pouco sobre ele aqui, e dá para ver que tem uma foto gerada por IA. O texto assim, é um texto resumidinho, assim, só parece mais propaganda feita por meio de copy, né? Aí tem esses lançadores de foguetes aqui que esteticamente eles são bonitos de se ver, de lançando e tal, mas eles têm péssima precisão. E a única coisa que faz é criar uma destruição em massa, né? Gerador de escombros. Isso que eles fizeram em Bakhmut, destruíram, jogaram um monte de míssil lá, destruíram lá, a cidade virou um escombro danado e não dá para fazer defesa nesses escombros, né? Enfim, aí a propaganda russa, você vê que a propaganda russa soviética tá se caindo. Ela não consegue mais é, se posicionar como uma grande potência. A Ucrânia respeitou a Rússia. Os países que estão aliados com Putin estão caindo, né? O Orbán acabou de cair, menos o estado fantoche do, do Putin. E, e a gente vê aqui, por exemplo, assim, na guerra da Ucrânia, como que foi a invasão russa, como que ela está hoje. A maior parte chegou no quando estava chegaram em Kiev aqui, e depois foi repelido e foi perdendo posições até chegar nessa atual aqui, né? Agora esse aqui é de 2023, mas em 2026 continua a mesma frente. Estão desde 2022, desde 2023 com essa frente aqui. A Rússia não consegue avançar. A segunda maior potência do mundo está atacando um país que não tem marinha, não tem aeronáutica direito, só que infantaria. A segunda maior potência militar do mundo está com problemas sérios. Você concorda comigo? Então, o mais engraçado é que essa tática foi a última tática utilizada pela União Soviética com com o Afeganistão. Então, eles fizeram duas colunas, né, para atacar Cabul. E deixa eu dar um zoom aqui. Fizeram duas colunas para atacar Cabul. Aqui é a fronteira aqui da União Soviética. É, Fizeram duas colunas para atacar Cabul e as cidades chaves aqui. E tinha outras cidades também mais chaves aqui. E não conseguiu. E eu nem preciso dizer que depois desse ataque, a União Soviética acabou. Foi o último rugido da União Soviética foi esse aí. Então, será que a gente está prestes a ver o último rugido da Rússia? Eu espero que exista uma secessão lá na Rússia, né? Que a Rússia ela é formada por vários repúblicas, né? Eu espero que esses povos consigam sua autonomia e deixem a Rússia para deixar de ser massa de manobra lá russo lá e carne no moedor de carne da Rússia e comece a se libertar, né? Será que a Ucrânia vai ser o Afeganistão da Rússia? Veremos, né? Bom, pessoal, hoje é só isso. Agradeço aí todos que deixaram um like aí, curta, compartilha e até a próxima.